Salve, salve rapaziada, vamos mudar isso mais um Polêmicas da Bola com Rubens Ramires. E o assunto de hoje é bem polêmico mesmo. Vamos falar sobre um velho ditado que todos nós já usamos pelo menos uma vez na vida, que é o peixe morre pela boca. Mas por que esse assunto aí, Rubão? Dá só um tempinho aí, segura, vamos rodar a vinheta e a gente já volta a falar sobre o que eu quero dizer com vocês, conversar com vocês e saber a sua opinião, beleza? Roda a vinheta! Bora então, meus amigos, começar a falar de futebol. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais Polêmicas da Bola 77 no Facebook, YouTube e Instagram. Ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a resenha continue rolando solta. Bora então falar desse assunto que a gente mais gosta, que é futebol. E a resenha, como eu disse, sobre aquele velho ditado, o peixe morre pela boca. E quem que é o nosso ator principal, o nosso protagonista? Ninguém mais, ninguém menos que Renato Gaúcho. Esse é o melhor exemplo que nós podemos usar para a nossa vida profissional, pessoal, de que o peixe morre pela boca. Temos que tomar cuidado com nossas palavras, porque depois de lançadas, olha só, será cobrado, seremos cobrados e ele está sendo cobrado. Vamos para isso relembrar alguns episódios, né, para fortalecer e para realmente comprovar o porquê que o peixe morre pela boca. Com a internet, gente, a gente tem que tomar muito cuidado em expor algumas coisas, porque fica gravado e as pessoas são cobradas por isso e está acontecendo com o Renato Gaúcho. Bem, numa das entrevistas, né, que ele deu lá no passado, ele foi questionado sobre a derrota que o Grêmio sofreu para o Flamengo, certo? E aí, o que ele disse? Dá uma olhadinha aqui. Você tem o diagnóstico do motivo pelo qual a dificuldade hoje foi muito evidente, principalmente nos primeiros 45 minutos, mesmo contra a equipe reserva do Flamengo? Em primeiro lugar, eu não considero time reserva nem aqui nem em outro lugar, né? O Flamengo gastou quase 200 milhões, então você não pode dizer que tem um time reserva. O Flamengo jogou sem 4, 5 jogadores. O Grêmio jogou com uma equipe totalmente diferente, alternativa, contra o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro também. Então, vamos jogar contra. Então, a gente tem que falar dos nossos desfalques. E eu não costumo falar dos nossos desfalques, até porque eu sempre valorizo o meu grupo. É isso mesmo. Como vocês podem ver, ele disse que não tinha problema algum. Não tinha problema algum, certo? O Flamengo está sem 4, 5 jogadores. Até pelo elenco que formou, até pelo elenco que tinha e as peças de reposição. Então isso não era um problema, porque questionaram ele sobre o time do Flamengo estar com metade do time praticamente reserva, quase totalmente reserva. Ele falou, não, eu não considero o time do Flamengo time reserva, né? Isso sendo adversário, né? Então ele não quer desmerecer o time dele, beleza. Mas olha só como que muda quando ele está do outro lado da moeda. Dá uma escutadinha aqui. Boa noite, Renato. Comente a importância das convocações e do não adiamento dos jogos no resultado dessa noite, justamente quando o Flamengo poderia tirar uma diferença para o líder. É um problema que a gente vem comentando nos últimos dias, né? É lógico que a gente tem um grupo bom, justamente nós montamos esse grupo para disputarmos as 3 competições. O que a gente peca bastante nesses jogos é a falta de entrosamento. Então vejo muita gente falando, comentando que o Internacional, o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras foram prejudicados também. A pergunta que eu faço para essas pessoas é a seguinte: prejudicados no quê em relação ao Flamengo? Se o Flamengo tem um jogador convocado, tudo bem. O Flamengo tem 4 jogadores convocados. Então não vem me falar que Internacional, Atlético, Palmeiras também estão sofrendo. Estão sofrendo por falta de um jogador. O Flamengo está sofrendo por falta de 4 jogadores. Não é uma sacanagem? Olha como muda de opinião. Então quando era adversário, o Flamengo era adversário, não tinha problema. Hoje não, hoje ele fala, certo, de que não há um problema, hoje há um problema na verdade, na época não havia problema, hoje não há um problema, por quê? Porque os jogadores foram convocados, só que ele cometeu um erro gravíssimo, né? Ele disse que, primeiro, né, que não tinha problema lá antigamente, quando ele era técnico do Grêmio, que o Flamengo não tivesse 4, 5 jogadores. Hoje, ele, com 4 convocações, ele disse que isso é um grande problema, só que o equívoco maior é quando ele diz que outros times que concorrem com ele diretamente para o título brasileiro não foram convocados. Mas espera aí,
O Atlético Mineiro teve 3 convocações. O Palmeiras teve 3 convocados. E como que não foram convocados? E mesmo se não tivessem sido, mas foram. Então ele só está comparando, não somente comparando a seleção brasileira, porque o Isla também foi convocado e é um estrangeiro. E o Palmeiras teve, por exemplo, o Gustavo Gomes, que foi convocado, assim como o Everton foi convocado. É uma perda para o Palmeiras. Então foram 3 convocações do Palmeiras, foram 3 convocações do Atlético Mineiro e 4 do Flamengo. E sempre aconteceu isso. Agora, como ele está do lado do Flamengo, ele quer justificar as suas derrotas com coisas que ele já menosprezou lá no passado. Ele minimizou esse problema quando estava no Grêmio e foi cobrado. Por quê? Porque não queria dar a mão palmatória e dizer que o Jorge Jesus, mesmo com um ótimo plantel que ele tem razão, mas teve êxito, teve a parcela dele de contribuição, porque outros técnicos passaram pelo Flamengo e não conquistaram o que o Jorge Jesus conquistou. Então não é tão fácil assim, certo? Essa é a primeira parte que a gente pode comprovar que o peixe morre pela boca, mas o Renato Gaúcho ele nos dá muito material para falar sobre isso. Ele também citou que a CBF não cumpre com o que acordou. Por quê? Porque a CBF ela acabou dizendo que iria parar o campeonato, que seria o correto, ele está certo nisso, tá? Seria o correto parar o campeonato durante os jogos na convocação das eliminatórias, certo? E só que isso não aconteceu, apertou, com a pandemia apertou o calendário e a CBF abriu e vai ter jogo do Brasileirão, vai ter jogo das demais competições, mesmo com os jogos das eliminatórias. Tá certo criticar? Tá certo. Só que, em falar em cumprir palavra, por que ninguém falou? Dá uma escutadinha primeiro no vídeo que ele falou aqui, né? Sobre cumprir. Tinha sido combinado. Então tem gente lá na CBF que está falando e não está cumprindo. E quem é o prejudicado é o Flamengo, por ter 4 jogadores na seleção, então da próxima vez convoque apenas um jogador. Aí fica igual para todo mundo. Tá aí, ó. Tá certo? Tá certo. Só que por que, quando foi acordado no início do campeonato, entre todos os times que estão disputando a Série A do Brasileirão, no que dizia respeito a não ter torcida enquanto não voltasse todos tivessem o mesmo direito de ter torcida no estádio? Quem foi o primeiro time que foi lá e quebrou as regras e começou a ter torcida? O Flamengo não cumpriu. E por que ele não veio a público dizer, olha, eu sou contra, não é para ter torcida agora? Renato Gaúcho, o peixe morre pela boca. Realmente a CBF não cumpriu, mas o Flamengo, infelizmente, também não cumpriu com a sua palavra no que foi acordado com todos os outros 18 times do campeonato. O Flamengo foi o único, desculpe, os outros 19, né? O Flamengo foi o único que não cumpriu com a palavra. E vamos colocar uma cerejinha no bolo aí desse peixe morre pela boca. Renato Gaúcho falou o que na época de Grêmio, quando foi derrotado, para não dar a palmatória de que o Flamengo passou por cima do Grêmio? Escuta o que ele falou. Futebol bonito, eu vou falar uma coisa para vocês. Futebol bonito hoje no Brasil, vocês têm que cobrar de 2 equipes. O Flamengo e o Atlético Mineiro. São as 2 equipes que têm obrigação de apresentarem o futebol bonito. Pelo que gastaram. Se um dia a diretoria do Grêmio, o presidente do Grêmio, fala assim, olha, Renato, você tem 200 milhões para contratar, aí pode me cobrar futebol bonito. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Renato. Em algumas oportunidades, durante a última passagem pelo Grêmio, você destacou bastante o poderio financeiro de outros clubes brasileiros, como Atlético Mineiro, Palmeiras, mas especialmente o Flamengo. E garantiu que eles tinham a obrigação de apresentar títulos e futebol bonito, pelo que gastaram. Hoje você assume o Flamengo e seu elenco, que é tão qualificado quanto caro. Você pode, então, ser cobrado por títulos e futebol bonito e bem jogado? Se você gastar R$100 por mês num clube, você vai ser cobrado por títulos. Se você gastar 200 milhões, você vai ser cobrado por títulos. Se você gastar 1 bilhão, você vai ser cobrado por títulos. Eu acho que todo torcedor quer ver seu time campeão. É lógico que você tem uma vantagem no momento que você gasta, traz jogadores e qualifica teu grupo, as chances de você vencer são maiores. Mas isso não quer dizer que é 100% que você vai ganhar. E nós temos exemplos no mundo todo. Não vamos muito longe, vamos falar de um PSG, por exemplo. Quanto que o PSG gastou? E eles não foram campeões. É lógico que você, com jogadores qualificados, como o Flamengo tem, as chances de você conquistar são maiores, sem dúvida alguma. É para isso que a gente vai trabalhar. Tanto é que Atlético, Palmeiras, próprio Flamengo gastaram muito e por isso que chegam toda hora, por isso que tem conquistado.
Agora, a cobrança ela vai existir em todos os clubes, independente do que você gastar. Dá pra saber bem, né, o que ele quis, né, aonde que ele morreu pela boca. Porque na época de Grêmio ele falou, o Flamengo, ele investiu 200 milhões. Se o Grêmio também me desse 200 milhões, eu faria a mesma coisa. Quer cobrar futebol bonito? Cobre do Flamengo, cobre do Atlético. E agora ele muda de opinião. Agora não, qualquer time que invista R$1 vai ser cobrado para ser campeão. Ele muda o tom. Ele não quis valorizar o trabalho do Jorge Jesus, dizendo que era obrigação, tinha que ganhar e tinha que mostrar futebol bonito. Quando é ele, não, nem sempre iremos jogar bonito, nem sempre iremos ganhar título. Fica mais bonito, sabe o que, Renato? Você saber bater palma na hora certa, saber reconhecer quando o seu adversário foi melhor. Futebol oscila bastante e nem sempre o mesmo time vai ganhar. E não é feio reconhecer isso. Não é feio reconhecer que o seu adversário, um profissional da mesma área que você, executou um trabalho melhor que você. O que não dá é você dizer que vai fazer algo, certo? Se tiver essas mesmas peças, a mesma condição financeira, o mesmo elenco, e você tem essa oportunidade, não faz. Tá pagando agora. A torcida do Flamengo tá praticamente querendo que você vá embora, te escurraçando. Não por você ser um mau técnico, eu acho que você é um bom técnico. Só que aí nós vamos para uma próxima polêmica, certo? Envolvendo essa questão. Mas antes disso, vamos falar só mais uma última coisa aqui a respeito da oportunidade que ele teve, né, de melhorar a visão de todos nós, os torcedores do Flamengo, mas todos nós, a respeito dele, quando ele perdeu, né, foi desclassificado para a final da Copa do Brasil, perdendo para o Atlético Paranaense, que não teve metade, nem um décimo do investimento que o Flamengo fez. Tomando um vareio de 3-0, sabe? Em pleno Maracanã, ao vivo ali com sua torcida. Então, quando ele foi dar a entrevista, o que ele falou? Ele disse que citou novamente Jorge Jesus. O próprio Jorge Jesus perdeu a Copa do Brasil. Ou seja, né, não pode me cobrar. Só que Jorge Jesus, assim como você também falou na entrevista, ganhou o Brasileiro e Libertadores. E você não vai ganhar o Brasileiro e tá ali na Libertadores. Se ganhar a Libertadores, não vai fazer o mesmo que o Jorge Jesus fez. Você cobrou, disse que faria melhor e não fez. Viu como tem que dar a mão à palmatória e reconhecer? Ser mais humilde, descer desse salto, Renato Gaúcho. E que isso sirva de lição pra gente, pois é o nosso último tópico aqui do Peixe Morre pela Boca. Isso vai valer pra gente, porque pra gente torcedor, não pra mim, mas pra gente torcedor, porque eu também cometo erros, mas desse erro eu não vou morrer. Muitas pessoas falam assim, não, fora Tite, Renato Gaúcho na seleção. O Tite tem muitos defeitos, né? Eu não tô aqui apenas para defender, apesar de achar que ele hoje ainda é o melhor técnico que pode estar na frente da seleção brasileira. Muitos vão discordar e eu respeito. Só eu quero dizer o seguinte, quando falavam do Tite fora, colocavam o Renato Gaúcho. Hoje ninguém mais fala do Renato Gaúcho na seleção, certo? Mas até meses atrás, o Renato era o cara que todo mundo queria na seleção. Agora imagina um cara que não assume a responsabilidade. Não tô falando de ganhar ou perder, tá, gente? Mas assumir a responsabilidade, certo? E não abandonar o barco, porque logo que depois que ele perdeu e foi desclassificado, ele quis entregar o cargo. Porque tá com medo de perder pro Palmeiras na final da Libertadores, porque vai ser mais vexatório ainda. Até porque não foi ele que levou sozinho o Flamengo até a final. Quando ele pegou, o time já tava com o barco andando, meio caminho tava andado a Libertadores. Ele sabe que o título não é só dele. Então, vai ser um título que ele tem obrigação de ganhar hoje. Ele tem obrigação de ganhar. E se perder, vai acabar com, sabe, com a visão que muitos tinham a respeito do Renato Gaúcho. Agora, o que serve pra gente é, hoje, o Tite mesmo fazendo um grande trabalho, estando invicto nas eliminatórias, fazendo uma campanha onde nunca tivemos antes a seleção brasileira, nunca. Em estatísticas, é claro que não é o melhor futebol apresentado. Só que, gente, lembre-se do seguinte, a gente não tem mais Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Romário, Roberto Carlos, Cafu. A gente não tem mais esse elenco gigantesco que quando os adversários vinham tremiam. Hoje nós não temos pessoas, jogadores que fazem diferença. Temos um bom elenco, certo? Mas não temos aquele elenco que o cara olha lá do outro lado do campo e tem medo, tem respeito. Não tem mais isso. Nós não temos esses jogadores. E mesmo assim, fazemos uma campanha nunca vista antes, mesmo com esse esquadrão todinho, numa única seleção, não foi vista antes. Isso, sem falar da década de 70, hoje nós tínhamos também um esquadrão, né? Pelé, Rivelino, tudo no mesmo time.
Então nós sempre tivemos ótimos esquadrões, ótimas seleções. E não é o caso agora, e mesmo assim, nenhuma dessas outras seleções fez a campanha de invencibilidade ou de 100% de aproveitamento como o Brasil teve. Então, a gente tem que avaliar. Agora imagina um técnico como o Renato Gaúcho, que é um bom técnico, volto a dizer, mas arrumando sempre uma desculpa, certo? Para falar sobre uma derrota, sobre uma desclassificação. Acima de tudo, a seleção, né, de um técnico, um bom técnico, tem que também ter valores, caráter, honestidade e palavra, porque o peixe morre pela boca. Rapaziada, essa é a minha opinião, mas eu tô louco pra saber, nesse No Pânico, qual a sua opinião, principalmente a sua, flamenguista. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com os amigos e vamos para essa resenha rolar solta, porque é um assunto gostoso demais esse futebol, hein? Rapaziada, por hoje é só, um forte abraço.